e eu quero falar sobre os instintos, que são muito significativos. Os instintos, eles fazem parte da nossa estrutura da mente psíquica, e os instintos, eles são estratégias de sobrevivência, a parte mais primitiva da gente, né? E esses instintos, eles garantem o quê? Que a gente sobreviva. E são através de estratégias de supercompensação, onde eu vou ter que eu senti muita falta na infância, e esse ele vai ser exageradamente compensado, e outro que eu tive que negligenciar na infância, porque representou algo que não era positivo. E aí tem algo que eu não vou poder aprofundar, mas quem tiver na formação dos terapeutas vai entender melhor isso. A gente vai entender que o instinto dominante e o instinto reprimido, eles representam a pulsão de vida e a pulsão de morte dentro da gente. O instinto reprimido, ele representa tudo aquilo que eu decido negar, que eu decido rejeitar, que tira minhas forças, que tira meu ânimo, que faz eu sabotar a minha vida. E é importante a gente entender que esses instintos, eles são extremamente poderosos, porque eles interferem em todas as dimensões da nossa vida. Um bom terapeuta enneagrama, quando ele entende bem desses instintos, ele consegue levar esse cliente dele por profundas transformações só olhando para isso. Inclusive, em 2022 vai ter a imersão presencial sobre instintos. Me convenceram, eu vou fazer, vai ser revolucionária. E aí a gente percebe que existem 3 instintos para o enneagrama. O instinto de autopreservação, que é aquele que faz com que eu cuide de mim. Se ele é forte, eu cuido demais de mim. Se ele é reprimido, eu não sei cuidar de mim. O instinto social, que é o de pertencimento, se ele é forte, eu vivo em função dos grupos. Eu vivo querendo ser reconhecido. Se ele é fraco, eu vivo negligenciando, fugindo de grupos, porque para mim eles são uma ameaça. O conexão, que também pode ser chamado de sexual em alguns livros, ele é aquele que vai trazer para mim a ideia de que quando ele é forte, eu preciso ter alguém na minha vida, alguém especial, que construa comigo uma relação especial. E se ele é fraco, eu não faço questão, eu me sinto incomodado com a invasão da intimidade e eu não tenho a menor necessidade de ter relações próximas com ninguém. Então, a gente vai perceber que o bom terapeuta enneagrama, ele consegue usar os instintos para trabalhar várias questões. Por exemplo, terapia de casal. Gente, os instintos são poderosíssimos para quem trabalha com terapia de casal. Principalmente, eu tenho um aluno meu aí que falou que ele é terapeuta tântrico, ele trabalha muito com casais nessa perspectiva, mas você vê como é impactante isso. Os instintos, eles geram muito desgaste na relação de casal. E o terapeuta, quando entende isso, ajuda os clientes a entenderem, gente, vocês não têm noção de como os clientes, eles já conseguem diminuir muito aquela resistência que tem ali no início da terapia de casal, só por entender que às vezes os instintos estão contrários. A ansiedade. Os instintos, eles são gatilhos disparadores fortíssimos da ansiedade. Por quê? Porque tudo que envolve instinto tem a ver com vida ou morte. Sobrevivência. Então, é algo que traz muita ansiedade para a gente. A autossabotagem. Os instintos, eles são muito fortes, né? Elementos muito significativos no processo de autossabotagem. Principalmente os instintos reprimidos. E as somatizações. Por quê? Porque a gente vai aprender no caminho do corpo que para a gente somatizar é importante a gente passar por algo que seja de forte impacto emocional, inesperado e que seja algo que eu sofra em silêncio. Quando eu percebo que algo entra nessas 3 critérios, normalmente isso é porque afetou as minhas necessidades básicas, é porque desalinhou com um dos meus instintos. E no caminho no caminho do corpo, a gente aprende que os instintos é a primeira coisa que é abalada no processo de somatização. E ele dispara o gatilho para todo o resto que faz com que a somatização aconteça.
Se você vai ver processos que somatizaram, você vai ver que os instintos foram ameaçados.